Muito boa tarde a todos. Vamos tentar dar início a esta sessão. Ao princípio, tudo começou por uma proposta do Delmar Meia Gonçalves, que é membro da direção do DIL e é o presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos da Diáspora, de apresentar hoje esta antologia, uma antologia universal lusófona que tem por título Rio dos Bons Sinais. Entretanto, como muitas vezes fazemos, decidimos conjugar iniciativas pendentes e, nessa medida, vamos também aproveitar a sessão para apresentar um dos últimos títulos da coleção Nova Águia, que é um livro do Pedro Martins, A Teoria Nova da Saudade. Pedro Martins aqui na mesa, que será a obra apresentada pelo Miguel Real. E vamos fazer o pré-lançamento de um outro título que pensávamos nós estaria hoje já pronto, mas por contratempos gráficos não foi possível, que é também um título da coleção Nova Águia, do professor Manuel Ferreira Patrício, um título que muito honra esta coleção, que tem por título No Labirinto Messiânico de Fernando Pessoa, e que será No Labirinto Messiânico de Fernando Pessoa, e que será também aqui apresentado pelo António Cândido Franco. Essa obra estará disponível ainda esta semana e será depois apresentada, já com a própria presença do livro, em sessões que nós iremos anunciar muito em breve, mas posso desde já adiantar que há uma sessão que já está agendada no dia 16 de julho, na sede da Zéfiro, na Casa do Fão, junto à Quinta da Argaleira. Depois, em princípio, no dia 22 de junho, também na Academia das Ciências, a confirmar. E estamos também a agendar uma sessão na Casa de Fernando Pessoa. Portanto, são estas três obras que serão hoje aqui apresentadas. No caso do título do professor Manuel Ferreira Patrício, será um pré-lançamento. Portanto, vamos então iniciar esta série de apresentações, começando por esta antologia universal lusófona, por este Rio dos Bons Sinais. Eu passo a palavra ao Delmar Meia Gonçalves, que foi o coordenador da obra. Em primeiro lugar, agradecer ao Renato por ter, em primeiro lugar, aceito o desafio do Círculo de Escritores para escrever o prefácio desta antologia que tem como título Rio dos Bons Sinais. E Rio dos Bons Sinais tem um particular significado para nós, moçambicanos, porque foi justamente em Quelimane, a terra dos bons sinais, onde o Vasco da Gama aportou em 1498, e pela simpatia, pela hospitalidade, pela fraternidade com que foi recebido pelos povos nativos que habitavam Quelimane, decidiu batizar aquele rio de Rio dos Bons Sinais. Além disso, foi lá que ele descobriu realmente intérpretes que lhe ajudaram a seguir caminho para a Índia. A importância que tem para nós dar este nome, Rio dos Bons Sinais, tem também para o povo da Zambésia e o povo de Quelimane, que é um povo tido, enfim, nos últimos, pelo menos, primeiros 10 anos de independência, era tido como reacionário pela ligação que tinha muito forte com Portugal, pela ligação que tinha com a cultura portuguesa, e então começaram a ser deportados, enviados para várias províncias para saírem daquele espaço e serem reeducados e pensarem de maneira diferente e olharem para Moçambique de forma diferente. Finalmente, nos últimos anos, passados tantos anos de independência, 36 anos, parece que as pessoas perceberam que a cultura é algo que nasce connosco e se enraiza também. Portanto, os climanenses continuarão a ter uma cultura própria, uma identidade própria e portanto,
esta ligação com Portugal, em vez de diminuir, digamos assim, em termos de desenvolvimento da fraternidade, aumenta de ano para ano. Mas também é bom alertar que nos últimos tempos tem havido em Moçambique, e agora falo na qualidade de coordenador do MIL Moçambique, tem havido um debate muito aceso a nível de, sobretudo, intelectuais, académicos, sobre esta questão da lusofonia. E parece que surgiram dois grupos que já existiam após a independência, de defensores da integração de Moçambique na chamada lusofonia, e os outros que apostam mais numa coisa que para mim não existe, porque se existisse a África não estava no estado em que está, que se chama bantofonia. E portanto estes dois grupos confrontam-se mais a nível intelectual, a nível académico, e confrontos com aqui a Feira do Livro, em que numa apresentação de um livro sobre Fernando Pessoa, escrito por um moçambicano, que se chama A Pessoa de Fernando Esqueceu a África, em que se entrou no debate desta questão da lusofonia. Portanto, como vem, uma questão viva, que nos acompanha desde antes da independência, posteriormente, e continua ainda a ser um debate muito aceso entre moçambicanos, que defendem, havia no fundo, passa-se o mesmo em Portugal, havendo pessoas que decidiram apostar na europeização, digamos, de Portugal completa, e esqueceram-se da ligação histórica que tiveram e que têm com o Brasil, com o Timor, com a África, e esqueceram-se da identidade que trazem consigo, não é? A civilização própria que têm, e que não tem nada a ver com os ingleses, ou com os franceses, ou com seja lá quem for. E, portanto, nós também defendemos um pouco isso, quer dizer, nós defendemos uma lusofonia verdadeira, em que aquilo que não foi feito durante o período colonial poderá ser feito agora, e nós podemos construir uma comunidade muito forte se estivermos juntos e unidos, e apesar da diversidade, e que essa diversidade seja respeitada. Portanto, é isto que nós apostamos ao fazer esta antologia, em que entram autores do Brasil, de Moçambique, de Angola, da Guiné e uma série de outros países. Enfim, há portugueses que estão emigrados na Europa, que escreveram também, brasileiros que estão pela Europa fora, e que escreveram para a antologia. Portanto, mais uma vez agradecer ao Renato pela oportunidade de apresentar aqui isto é significativo, apresentar aqui na sede do Movimento Internacional Lusófono, na presença de figuras tão ilustres, que eu respeito muito, primeiramente aqui o Miguel Real e toda a mesa que está aqui presente, que não vou dizer muito de cada um, mas de qualquer forma agradecer esta oportunidade de estar aqui com os autores, e vou só pedir ao Samuel Pimenta que leia um testemunho da visão que ele tem da lusofonia, que é importante. Ele é um dos autores que entra na antologia, que eu gostaria que partilhasse. Passo a ler um texto, é uma crónica que escrevi para um site de informação regional, com o qual colaboro. A crónica chama-se O Quinto Império. Não sou português. Sou mais do que a nação me permite ser. Ficar restrito à noção de identidade nacional limita-me, cerca-me bovinamente na ideia de que sou apenas um país. Mas eu não sou somente um país. Sou uma multiplicidade de identidades universais. Um império. Descobri que o meu amor à pátria não se limita à identidade territorial da fronteira do povo, mas à transcendência da língua que abraça o mundo. O amor que eu pensava ter pela nação era, afinal, um amor transversal pela língua que nos dá voz. Mais do que português, sou lusófono. Cidadão do mundo. Há em mim Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Até um pouco de Goa, Macau, e Portugal, o país onde nasci.
Mas sou mais do que português, sou mais do que o fascínio do povo que desvendou a terra. Sou lusófono, aquele que une em vez de dividir, aquele que é plural em vez de singular. O homem que pisa o mundo sabendo que, por falar português, pertence à amplitude que a universalidade permite. Ser somente português, angolano ou brasileiro é reduzir a multiplicidade da língua ao limite da nação. Pertencer ao legado da lusofonia é afirmar todos os dias a pluralidade humana. E como ser plural e consciente que sou, afirmo que não sou português. Sou e serei sempre lusófono, aquele que procura unir em vez de fragmentar. O que anseia a liberdade plural em vez da castração insuladora. Sejamos lusófonos. É hora de todos os falantes do português assumirem que não estão confinados a fronteiras e que a língua pode e deve unir todos os que a partilham. A lusofonia engrandece os que lhe pertencem, não por ser mais ou melhor que as restantes línguas do mundo. Não. Nenhuma língua do mundo é mais ou melhor. Mas quem fala português sabe e sente que pertencer à lusofonia é pertencer não a um país ou a nação, mas a todo o mundo. Um império. O quinto, segundo alguns. Obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Miguel Real, que nos irá falar sobre este último tipo de relação à área, a teoria nova da saudade do Pedro Martins. Muito obrigado, boa tarde. Foi com muito prazer que ouvi as intervenções de Dalmar e de São Leão. Estive a ler os vossos poemas enquanto falavam, são realmente relativamente líricos, expressivamente líricos e bastante saudosos também. Um tipo império, o outro, aquele dos 4 versos do mar que uniu todos os portugueses e que as conchinhas do mar continuam a lançar ecos da saudade. De facto, estes dois poemas, digamos, que eu não vou ler, não, que é muito extenso, até muito pequenino. A saudade está bastante integrada nos diversos versos. Em primeiro lugar, a saudade do império continua a ser um elemento que é a saudade do futuro. De tudo aquilo que poderíamos ter sido, ou que poderíamos ter sido, e nunca conseguimos ser. O caso do poema do Dalmar, a saudade ligada aos laços do passado, que se espalharam pelo mundo, mas que, em nome da língua, em nome de uma certa racionalidade, ficaram sempre submersos. De facto, tanto os dois, de uma certa modo, ilustram o tema da própria saudade. E não há nenhum tema mais paradoxal e mais revelador no Portugal de hoje do que o tema da saudade. Eu lembro-me de colóquios na Faculdade de Letras, e não só, e no Espeté também, onde estavam distintos sociólogos e psicólogos, não interessa dizer o nome, mas pessoas cientificamente muito nomeadas da nossa praça, que afiançavam que agora, com o 25 de Abril, a saudade ia acabar. A saudade era uma espécie de regressar, de uma memória, de uma reminiscência das raízes da pátria, do Estado do Brasil, do Estado na França, do Estado na Holanda, do Estado em Angola, Moçambique, pois se vão chamar de retratos, e que a saudade era meramente isso. A saudade tinha sido produto de uma imigração que tinha começado no século XV e ia acabar agora, com o 25 de Abril, com o regresso ao continente europeu, Portugal pequenino, com o fim do Império, com o nível de vida a subir e já ninguém precisava de imigrar, não precisava de imigrar. Portanto, a raiz, a base social acabava, a imigração, a mentalidade, a saudade acabava também. Enganaram-se. Nunca saíram tantos livros sobre a saudade como depois do 25 de Abril, sobretudo a partir da década de 90. Mas nunca houve tantas teses, mais uma tese, sobre a saudade, de tal maneira
que cada autor é praticamente, não direi cada autor, mas cada pequeno grupo de autores é praticamente dono de uma criador de uma tese sobre a saudade. É uma coisa espantosa. Aliás, aconteceu isso também não só com a saudade, como com o chamado messianismo ou providencialismo português, em que, a seguir ao 25 de Abril, Portugal entra na Europa, para fazer o discurso político, Portugal entra na Europa, moderniza-se, passa a integrar a Comunidade Económica Europeia, como então se chamava, as escolas passam a ser iguais às europeias, os hospitais são iguais aos europeus, as estradas, as roupas, as pessoas, a educação, a terceira idade, e acabava o providencialismo português. Mensagem, Fernando Pessoa, Padre António Vieira, Agostinho da Silva, na época era muito referenciado, era justamente pessoas, autores alucinados, falavam de algo absolutamente irreal, em que o Eduardo Lourenço, como sabem, chamava o irrealismo prodigioso. Prodigioso porque era bela, ser como Agostinho da Silva, mas irrealista, porque ele estava fora do mundo. Afinal, através da lusofonia se veio comprovar, e não só da lusofonia, o próprio providencialismo nunca foi tão forte como depois do 25 de Abril. Nunca foi tão forte. António Quadros, António Telmo, Agostinho da Silva, Dalila Pereira Costa, muitos mais outros, Manuel Joaquim Gandra, outros, que agora não interessa citar, todos aparecem justamente editoras absolutamente providencialistas como a Zébia. Ou de caráter providencialista. Quero dizer, desculpa, tenho que ir um pouco tarde, está muito a cedo depois de parte. É neste sentido que o livro do Pedro Martins, Teoria Nova da Saudade, nos aparece e nós não estranhamos. Eu recordo quando apareceu o livro do professor Brás Teixeira e de Afonso Botelho sobre a antologia, e recordo quando apareceu a introdução à saudade da Dalila Pereira Costa e Miranda Gomes, e como nós, da livraria, ficávamos de boca aberta. Mas o que é isto, saudade? Temos é que fazer a revolução. Portanto, era o que dizia, é de 78 o livro, mais ou menos, agora não lembro bem, mas penso que é de 78, e o livro de Miranda Gomes é de 76 ou de 77. Eu não dizia isso, mas eu estava a estudar na faculdade nessa altura e era o que eu queria dizer, justamente. Isto é qualquer coisa de arcaico. A saudade é igual a arcaísmo. A saudade é igual a arqueologia. A saudade são as ruínas do Império. Portanto, expressões todas assim. Vamos para a Europa e vamos comprar um frigorífico a cada português, por uma fossa séptica ou um cano de esgoto a cada aldeia, por luz elétrica. Bem, isso foi feito, ainda bem que foi feito, é evidente, não é? Mas a saudade continuou. E hoje, 2013, estamos aqui a ver um livro que se chama Teoria Nova da Saudade. E o ano passado, saiu um livro importantíssimo, as atas do 4º encontro galaico sobre a saudade. Sim, exatamente, uma coleção nova área. Importantíssimo, um livro importante, costuma estar aqui em coleção, não sei o que é, saiu em 2012, um livro que tem um conjunto, dispara para todo o lado, digamos assim, tem desde uma visão mais hegeliana, existencialista hegeliana, da saudade, uma visão leonardina da saudade, da redenção, da reminiscência, a uma visão sobre a Teixeira, da razão atlântica, saudade como sentimento que une a mim e ao Delmar a mim amigos, eu sou de Lisboa, mas todos somos unidos por esta razão atlântica, mais os brasileiros, mais os guineenses, tudo isto, todo este sentimento do coração, digamos assim, do coração bem quente, que é expresso pela cultura, expresso pela língua. Saiu em 2013
2009, a introdução ao soldado do Dr. Brás Teixeira na PID9, saiu a Saudade como Via de Libertação do Paulo Borges no ano seguinte, não é? E continua a sair, evidentemente, cada livro novo, então, da Dalila, saía também, tinha sempre alguns parágrafos, saiu a Europa Cristã do Pinheiro Gomes, também lá tem uns parágrafos sobre a saudade, meu Deus, nos filmes portugueses da nova geração, nos romances portugueses da nova geração, lá está ela sempre a brilhar, sempre a brilhar, sempre a brilhar. É a saudade, mas há pessoas que não querem ver, e não há maior cego do que aquilo que não querem ver. Nem é preciso sequer abanar as pessoas e dizer, olha, está aqui escrito, olha, esse sentimento é saudade, porque parte-se do princípio, são ideias feitas, aquelas ideias que são mesmo feitas, digamos assim, autênticos clichês de propaganda, e a saudade é arcaica, e portanto não há que estudá-la, não há que analisá-la, não há que comentar. O Pedro Martins era uma introdução, portanto, pode estar aqui pessoas que podem ficar admiradas como é que um jovem com 30 e tal anos vai. 42. Não sou da idade, escrevi uma teoria nova sobre a saudade, porque se é arcaico, são as pessoas com 60, 70, 80 anos é que começam a sentir a nostalgia da vida passada. É essa, os clichês que até circulam no ensino, nos livros de história, inevitavelmente. O Pedro Martins é alguém que a partir de agora, já estava confirmado, mas digamos que a partir de agora tem que começar a contar no canto, no cômputo da genealogia, das dinastias que são feitas a partir da Escola de Braga, da Escola do Porto, da Escola de Lisboa também, se posso dizer, quando o José Marinho e o Álvaro Ribeiro se instalaram aqui. Ora, dentro dessa dinastia da filosofia em Portugal, e da filosofia portuguesa e da filosofia em Portugal hoje. Ele em 2006 não existia, é um facto, embora tenha 42 anos, mas para a filosofia não existia. Em 2007 começa a publicar, como sabe. Ele teve a oportunidade de ler os 3 livros dele, e a partir de 2007 até hoje, portanto 2013, publicou já 3 livros, muito importantes. Na linha, continua a ser na linha de António Telmo, que se afirma discípulo, e essas fidelidades já não habituais nos tempos de hoje, mas são muito, não só vinculativas, como bastante importantes. E a partir de 2007, inclusivamente, o interesse eletrónico dele, se ele quiser regular, eu não vou regular, mas o interesse eletrónico dele é extremamente curioso desta filiação com o endereço eletrónico. Eu estou com um bocadinho de... Não, mas esse é outro mestre. Então pode dizer o nome? Pode. Boa noite, mestre. Eu sempre pensei que fosse mandar no carro. Então você está, obrigado. Sempre pensei que ele tinha posto como endereço eletrónico uma homenagem ao António Telmo, era boa noite, mestre, mas afinal é outro mestre. Ora, Pedro Martins, justamente, para além dos 3 livros, é, como sabem, diretor ou presidente do Círculo António Telmo de Sesimbra, que eu já tive a oportunidade, em 2 vezes, de ir à casa onde está o espólio do António Telmo. Eu penso que é uma casa, eu penso que é um trabalho de autêntica cultura pública nacional que ele, o Luís Paixão, fazem, e a Câmara de Sesimbra, com certeza, evidentemente, não é? É uma casa maravilhosa, onde se sente o espírito do António Telmo, que eu falei com ele durante a parte vezes, penso que é posso dizer que eu conheci, mas sente o espírito da filosofia que o animou durante a vida, e que eu tive a oportunidade de ler os seus livros, principalmente a História Secreta de Portugal, a Arte Poética, um espírito simultaneamente lírico, simultaneamente providencialista.
Ora, ele é diretor ou vice-presidente, exatamente. Entre a direção e a presidência, são senhoras em Portugal. Dirige também o estudante de filosofia extravagante, que devem certamente conhecer, em conjunto com o Renato, e é também pertence à vice-presidência do Círculo de São eu tive a oportunidade de ler com muita atenção o terceiro livro deles, os dois, O Eixo e a Sombra, de 2007, da análise do regresso ao país de Teixeira de Pascoais, o Sol e o Quadrante, análise da obra de Álvaro Ribeiro, e O Segredo de Dom Vasco, que eu li com mais atenção, justamente para fazer a recensião, a análise da obra do pintor renascentista Vasco Fernandes, onde, a partir de um quadro entre São Pedro e São João, interpreta esse quadro de uma maneira de um novo cristianismo. O cristianismo joanino seria um cristianismo, de certo modo, igualitário e paraclético, que é a conclusão que vamos tirar também aqui deste livro. Portanto, este é o quarto livro deste jovem Pedro Martins, quarto livro com 42 anos. Penso que é já cada um deles o mais original possível. Penso que já é uma obra, por isso é que eu disse, se o Segredo de Dom Vasco já havia de facto contacto com Pedro Martins, eu escrevi isso mesmo. Hoje eu não tenho dúvida que não há. Este é o ponto de não retorno, digamos assim. É impossível voltar para trás. A própria mão o obrigará a escrever novos livros, e mesmo que não escreva mais um livro, vamos partir do princípio que ele não vai escrever mais um livro, já tem estes 4 livros, já constituem uma obra simultaneamente nova, novidade, não é novidade, é nova, e simultaneamente densa, para merecer uma análise e merecer entrar numa espécie de patamar da história do pensamento português. Digo espécie de patamar, porque, enfim, estão aqui pessoas que já lá estão dentro, portanto, e por isso, António Cândido Freire, portanto, para dizer os nomes, todos sabem que eu estou a referir, por isso, há que ter também, evidentemente, veneração para aqueles que já lá estão. Ora, que teoria nova é esta? Há, como sabem, e isso já foi abundantemente escrito pelo professor António Barros Teixeira, várias teorias da saudade podem ser agrupadas em vários grupos de caráter ontológico, psicológico, analítico, fenomenológico, de caráter meramente hermenêutico ou de caráter existencial, de caráter histórico, mitológico, sendo a saudade do elemento matricial do pensamento português, cheio de Pascoais, Fernando Pessoa até 1914, outros de caráter, teorias de caráter existencial, muito fortemente existencial, outros de caráter crístico, ou seja, caráter de redento, uma espécie de relação redentora da união da pessoa em Cristo. Portanto, a saudade tem uma saudade de caráter budista, que é a saudade com uma certa especificidade palvótica, por exemplo, é uma saudade com o dia de libertação, uma saudade como expressão mitológica, paradigmática, civilizacional, que depois vai romper e formar o Oriente e o Ocidente, e que Portugal vai unir, Galileu Pereira da Costa, todo o conjunto, a saudade como razão atlântica também, todos nós poderíamos, encontramos mais, e certamente eu vou lembrar delas, elas estão aqui, mas eu não quero estar até encontrarmos críticos, novos críticos da saudade, não é só o António Sérgio, crítica à saudade. E faço aqui referência, que é uma análise que saiu justamente nesse, que eu depois fui ler, mas saiu em 2012, no blog sobre a saudade realizado em Viana do Castelo,
que é a crítica da saudade por Brás Teixeira, que o Burlot desenvolveu nesse bloco com muita pertinência. Portanto, entre os saudosistas e os antissaudosistas, há lugar para uma nova teoria. Esta teoria é uma teoria de caráter esotérico, portanto, o Pedro Martins, justamente na linha de um certo ocultismo fortemente usado por António Telmo, vai permanecer, não é? Para ele, seja um texto, neste caso é o Barano, a partir de uma ideia de António Cândido Franco, é preciso dizer, de uma espécie de revelação inicial, quando leu Eleonora na Serra dos Pais, do António Cândido Franco, é um livro admirável, aliás, deve ser lido por todos nós, tem esta espécie de revelação e que não deixa de ser comum, não deixa de ter alguma coisa comum, que é uma ideia original, fortemente consistente, uma intuição pregnante, digamos assim, e que depois leva 200 páginas a tentar provar, e é isso que é a consistência, a densidade que eu falei há bocado, 200 páginas a tentar provar esta ideia. A análise de Baranas, do Teixeira dos Pais, vai revelar Pedro Martins que a saudade tem um forte judaico, é mesmo quase uma expressão carnal, sentimental, através do sofrimento, da angústia, do sentimento marrano, ou marano, ele depois explicará na carta do António Cândido, aparece logo no início, a substituição de marrano por marano no poema de Pascoais, e a substituição do paganismo em Pascoais pelo judaísmo. Pascoais é a fusão paganismo cristianismo, agora é a fusão judaísmo-cristianismo. Portanto, o esoterismo aparece aqui como a saudade, como algo que está oculto. Oculto é um nome terrível, mas é um nome que prefaz totalmente as teorias filosóficas de António Telmo. É um nome que está oculto, é um sentimento que está oculto e tem que ser historicamente revelado, desbravado. Há uma espécie de teologia mental que se tem que fazer através das 3 partes do poema. Portanto, além das 3 partes do poema, com alguma bibliografia francesa de alguns autores de quem se auxilia para interpretar a cabala judaica. Eu nada sei, parte do princípio que tudo aqui está se encontra correto, evidentemente, e a partir do Barano e da cabala judaica, justamente, vamos, e esta é a grande ideia do António Cândido Franco, o Barano nos revelaria uma espécie de realização das 3 idades, sobretudo a última idade do abade Joaquim de Figueiredo, é a última idade do Espírito Santo, à qual também se pode identificar, a terceira idade do mundo, à qual também, de certo modo, se pode identificar com o Quinto Império. 2 mitologias diferentes, 2 arcanos diferentes, mas cujo futuro, ou cuja concretização lógica ou redencial seria justamente a mesma. Seria a expansão absoluta do amor e da felicidade. A saudade é o sentimento que exprime em cada um de nós, português, essa concreticidade metafísica, essa metafísica existencial, digamos assim, porque tanto é uma teoria de caráter teológico, sem dúvida, de caráter mitológico, também, de caráter poético, quase de caráter cosmológico, mas também é uma teologia redentora. Neste sentido, a saudade é o grande abraço, ao fim e ao cabo, não só de Portugal a Portugal, digamos assim, Portugal, o monólogo Portugal falar consigo próprio, como é uma esperança de futuro
redentor, portanto, tudo com abastança, com amor, com justiça, com fraternidade para Portugal. E para o homem, há aqui uma questão, sobre a saudade do lar. Penso que esta teoria nunca tinha sido explicitada. Há páginas de António Telmo que apontam para isso, há páginas de Lila Pereira Costa que apontam também para essa possibilidade de saudade se identificar com o quinto império, com a sociedade do mundo. Há um cristianismo novo, muito importante. Isso só é possível porque há um cristianismo novo, portanto, é um cristianismo que supera o cristianismo oficial da Igreja Cristã e sobretudo da Igreja Católica, um problema já com os quais tem, o mundo tem, Pedro continua a ter, o António Telmo tinha, e certamente muitos pensadores da filosofia portuguesa tinham essa atração repulsa com a teoria da Igreja Católica. Penso que é um livro que vale a pena ler para quem pensa o pensamento português. Não penso que vale a pena. É obrigatório para quem quer pensar o pensamento português. Quem quer pensar a saudade nos últimos 10 anos, no século XXI. E é espantoso que agora nós estamos tão entranhados na Europa que já somos Europa, temos tudo, entre aspas, o que a Europa tem, menos a riqueza que ela tem, a saudade continua a criar. Meu Deus, não consegue passar. Parece que é uma vacina, já viu? Bem compramos máquinas de lavar, compramos frigoríficos, compramos carros cada vez melhor, pensando assim. Com estes agora, com esta nova organização social, esta nova democracia, estes novos partidos, esta nova escola, estas novas regras de produção europeu, Bolonha europeia, tudo, a saudade vai-se embora, mas não. E aloja-se onde nós menos esperamos. No budismo, é o Paulo Borges, em Sesimbra, aqui com o Pedro Martins, estou a falar dos dois últimos livros sobre a saudade. Pronto, obrigado. Vou dar a palavra ao autor, Pedro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer, em primeiro lugar, ao Renato e ao meu, que é outra associação a que eu estou ligado por laços de filiação e responsabilidades orgânicas, digamos assim. Quero depois agradecer muito particularmente quer ao Miguel Real, quer ao António Cândido Franco, aproveitando a presença aqui hoje, quer pelo prefácio e pós-fácio magníficos que escreveram para este livro. Aliás, este livro é um conjunto de intenções dialogantes e agradecer-lhes também o caso do António Cândido, a apresentação do lançamento em Sesimbra, e hoje ao Miguel Real esta apresentação não menos generosa que hoje aqui nos presenteou. Por outro lado, quero saudar ainda o Samuel Ferreira Patrício, que era um amigo do António Telmo e que já me prometeu agora contar uma história que eu desconheço. Saudar também o Delmar, o Samuel, congratular por associar-me a esta sessão, por causa principal do lançamento desta antologia que eles apresentaram. Este livro, como eu disse, surge de um conjunto de intenções dialogantes, inscreve-se numa linha de pensamento, numa linhagem de pensamento que começa em Sampaio Bruno, e isso é visível pelo título que é dado ao livro, Teoria Nova da Saudade, de alguma forma evoca a Teoria Nova da Antiguidade, também é uma leitura judaica surpreendente da Ibéria, e o título surge em conversa, em troca de mensagens com o Miguel Real no início do verão passado. Eu desafiava para ele lançar em Sesimbra, para apresentar em Sesimbra um romance que estava para sair. Ele disse: não, eu vou aí à Feira do Livro para o ano, mas para apresentar a nova teoria da felicidade. Ele acabou por fazê-lo há pouco tempo na Casa do Bispo, portanto ainda na primavera, pode ser que entretanto no verão tenhamos lá para outra apresentação. E ele às tantas disse: olha, isto também vai ser uma nova teoria da saudade.
Depois inverti a ordem dos termos, e portanto puxei mais para o lado do pai Bruno, o Miguel puxou mais para o lado do José Marinho e do Teixeira Rego. E esta foi a origem do título, foi num diálogo com Miguel Real. Mas o livro é também, e sobretudo, um grande diálogo com António Cândido Franco, com o seu livro Leonor da Serra de Pascoais, com as intuições e as teses que ele ali enuncia e que eu procurei, limitei-me de alguma forma a desenvolver e a procurar fundamentar com base em algumas ideias. A ideia de Álvaro Ribeiro que a saudade é uma alorização ou uma mitificação da tradição, que é aquilo que ele diz quando escreve após a morte de Pascoais, na antiga imprensa. A tese do António Telmo de que há um subconsciente hebraico na cultura portuguesa, uma dimensão que foi recalcada a partir do século XVI, sobretudo com o surgimento da Inquisição, da Reforma e por aí fora, e a tese de um autor francês contemporâneo, que é o André Benzimerad, que em 2010 publicou um livro que foi uma revelação, contribuição maçonique ao diálogo entre a religião do livro, portanto, contribuição maçónica para o diálogo, portanto, um livro que traz muita luz, a meu ver, quanto à caracterização das três religiões monoteístas, abrâmicas, apresenta-nos de cada uma caracterologia, um conjunto de caracteres muito próprio, e parte da ideia de que cada uma das três religiões abrâmicas privilegia, embora não exclusivo, mas de uma forma privilegiada, presta culto a um aspecto divino, um aspecto diferente. É claro que cada uma dessas três religiões é completa, qualquer tradição é completa, diz eu, portanto não podemos reduzir lá esse aspecto, ou podemos estarmos aqui na caricatura, mas o judaísmo privilegia o aspecto criador da divindade, Elohim, aquele Deus criador que nos aparece nos primeiros versículos do livro do Gênesis. O cristianismo já presta culto a uma entidade superior, que é El Elyon, não sei se é assim a pronúncia hebraica, portanto, é o aspecto da divindade que é, de alguma forma, hostil à manifestação, portanto, quer estar o mais próximo possível do Deus abscôndito, aquilo que os cabalistas chamam o Ein Sof, e o Islão de Saturno é a religião que presta preferencialmente culto precisamente a esse Deus abscôndito ou indefinido, que os cabalistas chamam o Ein Sof. Portanto, teríamos aqui três aspectos do divino. É evidente que o André Benzimerad, o ponto de partida, está a usar a terminologia da Cabala Judaica e os conceitos da Cabala Judaica. Temos aqui três aspectos, três nomes ou três aspectos da divindade, cada um deles é eleito por uma destas três religiões de uma forma preferencial. O que esteve na origem deste livro foi o espanto que se apossou de mim quando verifiquei que a descrição, os caracteres como Maranos, o poema de Teixeira de Pascoais de 1911, vão surgindo como algo que Pascoais nos apresenta como aspectos do paganismo da antiguidade greco-clássica, greco-romana, correspondem, ponto por ponto e por vezes com uma exatidão literal, aos vários itens que caracterizam o judaísmo. Alguns, é uma religião da terra, é uma religião da produção, da criação, da matéria, da materialização, da manifestação, é uma religião que dá uma importância extraordinária ao primado da vida, é uma religião que não concebe a alma separada do corpo, é uma religião que põe em dúvida, inclusivamente, em alguns setores, a imortalidade da alma, enfim, um conjunto de caracteres que são descritos pelo André Benzimerad e que, para surpresa minha, correspondiam ponto por ponto àquilo que no Maranos é paganismo, que é representado pelo paganismo. Ora, sabendo eu da tese, o António Cândido Franco, parte da palavra hebraica Maranos, que significa aqueles que se converteram a uma outra religião, e que o António Cândido muito bem viu cifrado no título do poema do Pascoais, Maranos é marrano, ou marrano, são os marranos, lancei-me à investigação. E daí resultou, lançando mão destas contribuições, do António Telmo, do Álvaro Ribeiro, do André Benzimerad e do António Cândido, resultou este livro, procura mostrar como, na minha visão, o Pascoais será recalcado, ou será o receptor do recalcamento secular e quase atávico, terá recalcado componente judaico que é muito forte na nossa cultura e que tem vindo a ser desocultado também num outro nível pelo Moisés Espírito Santo, que o António Telmo privilegiou bastante na sua obra. Portanto, procurei mostrar como num poema isso emergia, ou poderia emergir, mas sempre em diálogo com o livro do António Cândido. E não só em relação a este aspecto cripto-judaico, cabalístico, mas também em
relação à visão paraclética que ele nos apresenta do Maramos, como um cristianismo novo, um cristianismo paraclético, que eu de alguma forma já tinha licenciado no Anjo e a Sombra, a propósito do Regresso ao Paraíso, e que aqui vim confirmar. E, portanto, há também um diálogo entre estes dois livros. A partir daí, portanto, estabelecendo esta nova configuração da saudade, procurei deduzir algumas pistas, alguns pontos. Um ponto que eu procuro fazer é entre a Renascença Portuguesa e a Seara Nova. Do ponto de vista analógico, a Renascença Portuguesa corresponderia ao cristianismo e a Seara Nova ao judaísmo. Daí a atenção da Seara Nova às questões da produção e da educação, aquela racionalidade muito judaica, a ligação ao livro. Há depois uma crítica que eu faço ao cristianismo romano, o esvaziamento do esoterismo que nós assistimos progressivamente há séculos, mas muito atualmente, e em vários setores da igreja, o esvaziamento que é feito pelo esoterismo. Portanto, essa não é a minha perspectiva, a perspectiva da unidade de conhecimento em que eu me insiro e me inscrevo é diferente. E por último, procuro, projetando e de uma forma dando continuidade ao pensamento do António Telmo, mostrar como o pensamento dos Pascoais, que foi iniciado no período que antigo e aceito no início do século XX, o pensamento maçónico dos quais podem emergir a partir da saudade. Porque, no fundo, aquilo que é harmonizado ou conjugado pela saudade, a religião da terra e a religião do céu, é aquilo que iremos depois reencontrar no pensamento maçónico como casamento do aspecto da divindade, Elohim, e do aspecto hostil à manifestação e até destruidor da divindade do cristianismo para esta cultura. Porque o pensamento maçónico é, não mais do que isto, é uma síntese harmonizadora do cristianismo e do judaísmo. E apenas isto, não há como fugir. É evidente que a maçonaria aceita os outros credos, respeitam-os e integram-os, mas a essência do pensamento maçónico é isto: cristianismo e judaísmo harmonizados. Enfim, eu não vou alongar, procurei apenas lançar algumas pistas de leitura que vos possam interessar e queria mais uma vez agradecer muito a todos e em particular ao Miguel pelas memorizadas das palavras. Muito obrigado. E vamos então passar ao pré-lançamento da obra do professor Alfredo Patrício, no Labirinto Messiânico de Fernando Pessoa, que teremos muito em breve nessa nova águia, e para o efeito passarei a palavra a António Cândido Franco, que precisamente nos irá falar da obra que ele já leu. Então, muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao autor do livro, Manuel Ferreira Patrício. Quero agradecer também àqueles que vão imitar, ou que já o estão a imitar neste momento. Quero agradecer ao Renato, que acabou por nos reunir hoje nesta sala. Quero agradecer ao Delmar e ao Samuel, que apresentaram aqui esta antologia. Quero agradecer ao Miguel Real a generosidade sempre nas palavras dele. E quero agradecer ao Pedro Martins, autor do livro, que tivemos a oportunidade de lançar aqui antes destas palavras que ele. Quero, no entanto, sublinhar um agradecimento muito especial a Manuel Ferreira Patrício, que conheço desde o ano de 1989-90 na Universidade de Évora. Portanto, eu não fiz as contas, mas muitos anos, vão quase 25 anos. É uma parcela muito importante da nossa vida e, sobretudo, da minha vida. Eu tenho, de facto, uma dívida grande para com o professor Manuel Ferreira Patrício, que eu aqui trago para professor, porque durante muitos anos assim me habituei a tratá-lo. Foi o meu orientador de dissertação de doutoramento e certamente a minha vida na Universidade de Évora não teria sido a mesma se eu não tivesse encontrado o professor Manuel Ferreira Patrício. E, portanto, tenho um agradecimento muito especial, muito grande, um reconhecimento e uma gratidão muito grande para com ele. E é nessa qualidade que aqui estou. E, portanto, mais do que apresentar um livro, que até nem existe ainda, não temos a oportunidade de o conhecer e de o ler,
mais do que apresentar um livro, é pela primeira vez, espero que não pela única, mas pela primeira vez poder manifestar publicamente este meu reconhecimento e esta minha gratidão para com este homem que tanto me ajudou nos anos da Universidade de Évora. Eu acho que nunca disse isto. Não tem de querer, não é? Eu também podia fazer aqui um grande agradecimento se pudesse falar agora. É, portanto, um agradecimento de todos nós à sua carreira, ao seu percurso, a todos aqueles que ajudou e que foram muitos. Uma longa vida, com uma longa experiência, com muito anos de estudo, de qualquer maneira, eu não quero deixar de dizer algumas palavras sobre este livro que vai sair, que não temos aqui ainda entre nós, que eu ainda não pude ler a sua versão em papel, mas tive acesso, de facto, a um documento eletrónico nos últimos dias e poderei dizer algumas coisas sobre este livro. Não é uma apresentação do livro, longe disso, até porque não o vou poder ler de imediato, mas são algumas impressões de leitura que me ficaram deste primeiro contacto que tive com ele. Em primeiro lugar, é um livro pedagógico e didático. É um livro que teve como embrião, ou pelo menos uma parte importante deste livro teve como embrião, uma palestra que o professor Manuel Ferreira Patrício foi fazer à escola secundária André de Gouveia, que eu conheço muito bem, e que é uma escola que fica nas traseiras da Universidade de Évora, que já existia no tempo do antigo liceu anterior à Universidade de Évora, e no início dos cursos da Universidade havia uma relação muito forte entre as escolas secundárias e a Universidade. Grande parte dos cursos eram cursos vocacionados para o ensino. A Universidade de Évora formava professores, e creio que o professor Manuel Ferreira Patrício foi um dos grandes obreiros desta vocação pedagógica da Universidade de Évora, voltada para a formação de professores. E no ano de 1986, os estagiários que o professor Manuel Ferreira Patrício tinha, estagiários do curso de ensino de História e Ciências Sociais, junto ao estrangeiro, convidaram o seu orientador de estágio, que era o professor, a fazer uma palestra, uma comunicação, uma sessão de esclarecimento sobre a mensagem de Fernando Pessoa. E, portanto, em preparação desta sessão, retirados muitos apontamentos que acabaram por vir a constituir não só a matéria dessa palestra aos estagiários e provavelmente aos alunos do 10º ano, 11º e 12º, só aos estagiários. Eu não tive a oportunidade de estar presente. Mais dois colegas que acumularam para... Muito bem, muito bem. Veio a constituir não só a matéria dessa palestra, como também a matéria, boa parte deste livro que hoje temos, ou que vamos ter. Portanto, é um livro que teve uma vocação à partida, numa parcela importante, uma vocação didática e pedagógica. Naturalmente, isto faz com que este livro seja um livro também, para além de pedagógico e didático, é um livro rigoroso e muito claro. Não é possível didatizar, não é possível ensinar sem ser através do rigor e da clareza. Portanto, este livro que vamos ter é um livro muito rigoroso e muito claro. É também um livro autobiográfico, ou pelo menos com uma componente autobiográfica importante. Eu, por exemplo, fiquei a saber coisas da vida do professor Patrício que desconhecia inteiramente. Por exemplo, que em 1950 eu não era nascido, e muitos de nós que estamos aqui não seríamos ainda nascidos. O professor Patrício leu pela primeira vez, ou tomou contacto pela primeira vez, com a obra de Fernando Pessoa. Estamos a falar, portanto, de há 63 anos atrás. É qualquer coisa
muito longe, não tem... O professor Patrício tinha 12 ou 13 anos na altura. Era um jovem que frequentava na altura... Uma criança. Jovem entrando na puberdade, na adolescência, não é? E, portanto, desperta para as coisas do espírito ao mesmo tempo. E que estava no seminário maior de Vila Viçosa. Menor, eu não sei distinguir. Maior em época. Muito bem. Mas, enfim, o seminário menor, peço desculpa do meu erro, seminário menor de Vila Viçosa, frequentado pelo professor Patrício nessa altura. O maior era os anos superiores. Vai ser mais esta. Fiquei a saber também, 4 anos depois, em 1954, há quase 50 anos, há quase 60 anos, o professor Patrício veio pela primeira vez, com 16 ou 17 anos, a ler, já no colégio de professor, muito perto da sua terra natal, Montargil, na extrema do Alentejo com o Ribatejo. Veio a ler, então, com muito fascínio e com alguma profundeza, a obra de Fernando Pessoa, numa edição que eu não conheço, mas que é muito conhecida e que foi muito divulgada naqueles anos, a antologia feita pelo Casais Monteiro, na editora Confluência. Portanto, nós temos aqui um conjunto de elementos autobiográficos relativos à vida deste professor, deste grande professor, que são importantes para nós compreendermos a sua história pessoal, desde há 63 anos até ao dia de hoje, e que vai ter a sua consumação neste livro que vai sair dentro de breve. Disse eu então que se trata de um livro pedagógico e didático, de um livro rigoroso, muito rigoroso e muito claro, de um livro que não erra, é um livro que não erra, não pode errar, aquilo que ensina não pode de maneira nenhuma errar, portanto, neste sentido, é também um livro sério. É um livro autobiográfico e é um livro muito laborioso, é um livro com muito trabalho. Eu diria que são 63 anos de trabalho que estão neste livro. É um livro muito laborioso. É, além disso, também um livro distinguido. É um livro corajoso. É um livro que não hesita em entrar no labirinto do Fernando Pessoa. E entra no labirinto, eu tomei umas notas a propósito, peço desculpa se calhar vieram à caneta quando escrevi estes apontamentos e se calhar vale a pena lê-los, porque quando eu os reli percebi que estava aqui um ponto importante. Nós temos entre nós, de facto, um grande mestre, que é o professor Patrício. Mestre no verdadeiro sentido da palavra, aquele que nos sabe ensinar, aquele que sabe aquele que nos sabe transmitir um conhecimento. E é neste sentido também que eu conheço, ou que eu reconheço neste livro, um livro corajoso e distinguido. Tomei eu estes apontamentos muito rápidos para dizer o seguinte: não tem medo de entrar, isto são notas, não tem medo de entrar no labirinto e de lá permanecer, porque este livro chama-se No Labirinto do Messianismo de Fernando Pessoa. No labirinto messiânico de Fernando Pessoa. Ele fica lá dentro, ele permanece no próprio labirinto. Mas fala com segurança, com a segurança de um mestre, de um pedagogo, que não pode tremer ante os seus alunos. Não há sobressaltos neste livro, não há pânico, apenas a tentativa de iluminar o labirinto, avançando sempre à procura da saída. Este é, por fim, um livro inteligente. Este é, por fim, um livro inteligente. Eu apontava 4 sinais que me permitem dizer que este é um livro inteligente. O primeiro deles, eu peço desculpas, estou um pouco como o Miguel Real, mas preciso. Tenho a garganta muito seca. Cheguei a Lisboa com 33 graus e depois é pesado.
Então, a primeira ideia, ou o primeiro sinal de inteligência deste livro, está na própria ideia do amigo. Eu diria que a ideia do amigo que este livro trabalha pertence tanto ao intérprete como ao poeta que é interpretado. E se calhar pertencerá mais até ao intérprete do que propriamente ao interpretado. Em segundo lugar, outro sinal importante da inteligência deste livro está na ideia de que o eu do Fernando Pessoa é um eu insubstancial, que só ganha substância